Sabe, se a gente olhar para uma igreja local num fim de semana comum, a imagem costuma ser de pura contemplação. Ah, com certeza. Bancos enfileirados, um ambiente super sereno. Exato. Uma congregação ali cantando, parece algo quase poético e, para quem observa de fora, muito simples, né? Aham, passa uma vibe de que tudo simplesmente acontece por inércia. Pois é. Mas hoje, temos em mãos um documento que destrói completamente essa visão passiva. A edição 2025 do Manual da Igreja Adventista, do Sétimo Dia. Nossa, e destrói mesmo. É um material denso. Muito denso. E a nossa missão nesta imersão é analisar a fundo o capítulo 9 e desvendar como esse arquivo repleto de diretrizes gerencia, na verdade, uma máquina multinacional super complexa. Uma máquina que é invisível aos olhos do público geral, diga-se de passagem. Totalmente invisível e operada quase integralmente por voluntários. Então vamos tirar os holofotes do culto em si e focar nos oficiais locais, tipo os anciãos, diáconos, secretários, tesoureiros e todo o ecossistema de ministérios. É um mergulho na sala de máquinas da igreja. Ok, vamos desvendar isso. Como um manual administrativo consegue estruturar e manter o engajamento de milhares de pessoas sem pagar um único centavo de salário a elas. Bom, o ponto de partida para entender essa engrenagem toda é compreender a filosofia por trás dessas regras. Aham. O texto deixa claríssimo logo de início que o objetivo do manual não é de forma alguma criar uma burocracia sufocante. Certo, não é só papelada por papelada. Exato. Pelo contrário, existe uma premissa teológica fundamental ali de que a ordem faz parte da própria essência de Deus. Uau, então a organização é vista como algo sagrado. Sim, portanto, ter regulamentos muito bem definidos, processos rigorosos e limites de atuação não é visto como algo que atrapalha a fé. Faz sentido. O pessoal costuma achar que regras matam a espiritualidade, né? Pois é, mas na visão desse documento, a ordem é justamente o terreno seguro, a fundação sólida, onde a comunidade pode florescer e operar completamente livre do caos e daquelas disputas internas. E, olha, essa busca por ordem fica evidente logo de cara quando o capítulo 9 estabelece as regras do jogo para quem deseja liderar. Ah, os pré-requisitos são seríssimos. Muito. Antes mesmo de detalhar se a pessoa vai cuidar do dinheiro da igreja ou da recepção na porta, o manual ergue um verdadeiro padrão ouro de pré-requisitos morais. É uma barra bem alta. Lendo essas exigências, a sensação que eu tive foi de estar analisando um rigoroso código de governança corporativa. Tipo na contratação de diretores de altíssimo escalão, sabe? Aham, o famoso C-level do mundo corporativo. Exatamente isso. Exige-se o que eles definem como aptidão moral e religiosa, e há alertas severos contra o que chamam de imposição precipitada de mãos. Ou seja, é terminantemente proibido escolher líderes às pressas. Nenhuma escolha no desespero só para preencher vaga. E a justificativa para essa cautela é muito pragmática. O manual alerta para o risco colossal de nomear indivíduos que sejam opositores da unidade. Pessoas difíceis de lidar, basicamente. Isso, ou que, por temperamento mesmo, se recusem a cooperar com o grupo. Entregar o leme de uma comunidade nas mãos de alguém sem o preparo de caráter adequado pode fragmentar a congregação inteira. Caramba, o estrago pode ser gigante. Gigante! Por isso, exige-se também que o líder seja um membro local e regular. A organização jamais entrega responsabilidades que consideram sagradas a quem não demonstra um compromisso claro e contínuo. E legalizado com aquela comunidade geográfica específica, né? Sim, tem que ser dali, viver a realidade local. Então a moeda de troca exigida no currículo desse líder não é a agressividade corporativa, mas a capacidade de promover a paz. Mas, analisando as fontes, me deparei com um critério que quebra um pouco essa aura puramente filosófica. Qual critério chamou sua atenção? A questão financeira. O manual é de uma inflexibilidade absoluta ao colocar a devolução do dízimo e das ofertas como um teste indiscutível para a liderança. Ah, sim, esse é um ponto inegociável para eles. E aqui eu jogo a dúvida para você. Por que um documento focado em harmonia espiritual usa uma métrica financeira
tão rígida para validar alguém que vai assumir cargos que muitas vezes são focados apenas em logística ou visitação. Parece materialista demais à primeira vista, né? Parece um crivo muito pragmático para o ambiente de fé. O que é fascinante aqui é como a instituição enxerga a questão da mordomia. Para o manual, devolver dízimos e ofertas passa longe de ser uma mera transação monetária para pagar as contas do prédio. Não é a taxa de condomínio da igreja. Definitivamente não é uma mensalidade de clube. É compreendido como a prova mais tangível, tipo o demonstrativo prático, da submissão aos princípios divinos. Entendi. É a teoria na prática. Exato. Se um indivíduo não consegue demonstrar disciplina e lealdade naquilo que é material, matemático e altamente mensurável, como a própria renda, a lógica inegociável do documento dita que essa pessoa não possui a integridade necessária. Não possui integridade para liderar o grupo em questões abstratas e espirituais. O pensamento é, se não é fiel no pouco e no material, não vai ser no muito e no espiritual. É um raciocínio de liderança pelo exemplo levado às últimas consequências. Sem dúvida. O líder não pode exigir um sacrifício ou um nível de comprometimento da comunidade que não pratica na própria vida privada. E se a barra é tão alta, exigindo essa fidelidade financeira e moral irrepreensível de qualquer voluntário... Imagina para quem está na linha de frente. Pois é. Imagina a pressão sobre quem está no topo dessa hierarquia local guiando o rebanho diariamente. Isso nos coloca de frente com a figura dos anciãos. Nossa, os anciãos são o coração da operação local. Para entender o peso do ancianato, precisamos esclarecer como a liderança funciona num nível mais amplo. Certo. Como é essa estrutura maior? A associação que atua basicamente como a sede regional ou estadual da igreja é quem nomeia e paga o pastor ordenado. Uhum. Porém, esse pastor geralmente supervisiona um distrito inteiro, composto por várias congregações diferentes. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É fisicamente impossível ele pregar em 5 igrejas no sábado de manhã. Exato. Portanto, quem realmente assume o leme e está na linha de frente do pastoreio diário são os anciãos locais. Eles são descritos exaustivamente como fortes líderes espirituais. Eles são os verdadeiros subpastores da comunidade, então? Sim, na prática, sim. O manual detalha que, na ausência desse pastor distrital, são os anciãos que conduzem os cultos principais, promovem as frentes de estudos bíblicos, incentivam ativamente essa questão da fidelidade. Fazem o aconselhamento das famílias também. E para assumir tudo isso, eles passam por uma ordenação formal. Inclusive tem um detalhe nas fontes que achei curioso. Pode falar. Se a congregação for muito nova e não tiver ninguém maduro o suficiente para ser ordenado como ancião, o que acontece? Eles elegem um diretor de igreja. Isso mesmo, uma figura provisória. Uma figura sem ordenação e impedida de oficiar cerimônias maiores, só para manter a máquina funcionando até alguém amadurecer. Essa distinção entre o ancião ordenado e o diretor de igreja ilustra perfeitamente como o manual valoriza o preparo. A ordenação confere uma autoridade espiritual baseada na aprovação da comunidade. Não é um título vazio, né? Não, os anciãos visitam os doentes em hospitais, aconselham casais à beira do divórcio e são a bússola moral do grupo. E vasculhando os anexos do material, encontrei um ponto onde a tradição global encontra a adaptação regional de forma brilhante. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O suplemento da divisão sul-americana, imagino? Exatamente. Lá na página 208 do suplemento, existe uma autorização clara, em preto e branco, para nomear e ordenar mulheres como anciãs. Um avanço enorme na estrutura. E o mais legal é que o documento justifica que isso não é uma concessão política para agradar a sociedade moderna. Não é embasado. Sim, é o resultado de um estudo teológico profundo sobre como os dons espirituais são distribuídos sem distinção. Mostra uma inteligência administrativa admirável. E prova que o manual é um organismo vivo, de certa forma. Demais. Um manual que dita regras para o mundo inteiro consegue se adaptar a entendimentos teológicos regionais sem fraturar a sua espinha dorsal. Esse é um exemplo clássico de como a estrutura permite fortalecimento local sem perder a identidade global. Mas, sabe, essa amplitude de funções do ancianato frequentemente gera um mal-entendido sobre autoridade. É exatamente aí que a minha mente deu um nó. Por quê? Pense comigo.
Se os anciãos administram absolutamente tudo no dia a dia, conduzem a teologia, aconselham os membros nas piores vulnerabilidades e o pastor distrital só aparece de vez em quando, o que impede esses anciãos de agirem como ditadores locais? É um medo válido. Tipo, se alguém causa um problema sério, o ancião decide expulsar a pessoa de cara. Ou o pastor desce da sede regional, dá uma canetada e resolve tudo sozinho. Parece um prato cheio para abuso de poder. A arquitetura do manual previu exatamente esse risco e responde com um sistema muito robusto de freios e contrapesos democráticos. Tipo uma separação de poderes? Quase isso. O pastor não dá canetadas solitárias e os anciãos, mesmo reunidos em uma comissão diretiva, não têm o poder absoluto que aparentam ter. O texto é cirúrgico. Certo. Um ancião não possui nenhuma autoridade para receber um novo membro ou para remover o nome de alguém do rol da congregação. Espera aí. Se nem o pastor regional, nem a comissão de anciãos podem incluir ou excluir pessoas, quem detém essa autoridade final, então? O poder máximo na base reside exclusivamente na Assembleia da Igreja. Ah, a Assembleia Geral. A liderança espiritual propõe, mas é a comunidade inteira, de forma democrática, que toma as decisões vitais. Entendi. Então, o poder de decisão final é sempre do coletivo. Somado a isso, a autoridade de um ancião é geograficamente limitada àquela congregação específica que o elegeu. Ele não tem jurisdição alguma para dar ordens na igreja do bairro vizinho. Faz todo sentido. É um sistema desenhado para blindar a comunidade contra o autoritarismo de indivíduos carismáticos. O poder é pulverizado. Totalmente pulverizado para proteger o grupo. Mas isso levanta uma urgência muito prática. Se os anciãos estão trancados numa sala, fazendo aconselhamento conjugal complexo, debatendo teologia profunda, Aham. E o pastor está a quilômetros de distância em outra congregação, quem garante que a infraestrutura não entre em colapso? Porque, convenhamos, a espiritualidade não impede que uma lâmpada queime, né? Com certeza não. Ou que uma goteira inunde o salão, ou que uma família da comunidade passe fome durante a semana. Alguém precisa sujar as mãos com a realidade física. Sem dúvida. A contemplação pura não enche a despensa de quem precisa comer. É por isso que o manual institui o papel dos diáconos e diaconisas. Os famosos diáconos. Eles são descritos basicamente como os braços e pernas operacionais da igreja. Se os anciãos cuidam da saúde espiritual, os diáconos garantem que o edifício fique de pé e que a compaixão saia do campo das ideias e se torne ação prática. A forma como as responsabilidades deles estão descritas cria uma imagem fantástica na minha cabeça. Como você imaginou? É como se diáconos e diaconisas formassem uma equipe de operações especiais, sabe? Que funde duas áreas de atuação bem distintas. Ah, sim, eles fazem de tudo um pouco. De um lado, eles fazem a gestão pesada de facilities, cuidam da manutenção preventiva do patrimônio, da segurança, da limpeza. Do outro, operam como assistentes sociais de linha de frente. Exato. Eles gerenciam ativamente fundos financeiros destinados aos pobres, visitam viúvas e órfãos e prestam auxílio direto à comunidade com deficiência durante os cultos. Sem contar a logística milimétrica exigida em cerimônias. Num batismo, por exemplo, são eles que preparam o tanque, cuidam da água, auxiliam os candidatos com as vestes. E na cerimônia de comunhão também. Preparam os emblemas, organizam as mesas, providenciam as bacias e toalhas para o rito do lava-pés. É uma carga de trabalho invisível monumental, né? Monumental. E a inteligência organizacional aqui é brilhante. Ao delinear essa divisão de trabalho que é baseada no modelo do Novo Testamento, aliás, o manual cria um mecanismo anti-burnout. Verdade. Para a liderança não estourar. Evita preventivamente que a liderança focada no ensino e aconselhamento seja engolida e exaurida por demandas prediais e logísticas. E o detalhe mais bonito dessa engrenagem... É que não é um trabalho menor, né? De jeito nenhum. A instituição não enxerga o trabalho dos diáconos como um serviço braçal de segunda categoria. Assim como os anciãos, diáconos e diaconisas passam pela cerimônia sagrada de ordenação. Uau! Então, lavar o chão ou entregar uma cesta básica é tratado com o mesmo peso sagrado de um sermão no púlpito? Exatamente o mesmo peso. A manutenção ganha status de ministério. Mas claro, o manual pontua limites.
Para manter as fronteiras claras, diáconos não presidem reuniões administrativas nem conduzem casamentos, por exemplo. Certo. Agora, pense na consequência inevitável dessa operação toda. Gerir propriedades imobiliárias, coordenar cerimônias semanais, arrecadar e distribuir fundos para os vulneráveis. Isso gera muito papel. Uma trilha de papel gigantesca. São recibos, registros, relatórios, transferências bancárias. Como milhares de voluntários controlam isso sem que o sistema vire um caos contável ou enfrente problemas legais? A resposta está no núcleo de integridade e conformidade legal da igreja local. Ele é ancorado em duas funções altamente técnicas e blindadas. Secretaria e tesouraria. Isso. A exigência de precisão e ética técnica imposta a esses dois cargos beira o rigor científico, eu diria. De proteção aos dados impressionante. O secretário arquiva, organiza e protege o livro de registros de membros. E tem uma regra de ouro lá. A da remoção de nomes? Essa mesma. A secretaria jamais, sob nenhuma circunstância ou pressão da liderança, pode incluir ou remover o nome de alguém dos registros por iniciativa própria. É uma proteção fortíssima contra abusos. A única exceção automática é no caso de falecimento, claro, ou se a própria pessoa entregar um pedido formal de renúncia por escrito. Qualquer outra alteração exige o voto soberano da Assembleia. Ninguém desaparece do sistema por capricho de um líder que não gostou de alguém. Essa regra garante o devido processo legal interno e protege a dignidade do membro. E do lado da tesouraria, o rigor parece ser ainda mais asfixiante. O tesoureiro é o guardião de absolutamente todos os recursos financeiros e gerencia fluxos bem específicos. Não é só um caixa único. Eles separam os repasses para a associação regional, os fundos para manutenção exclusiva do prédio local e os fundos pertencentes aos departamentos internos, as chamadas organizações auxiliares. E aqui eu preciso lançar um cenário muito prático para testar a resiliência desse manual com você. Pode lançar, vamos lá. Imagine uma situação de emergência, que aposto que acontece direto para quem nos ouve que frequenta igrejas. Choveu forte, o telhado da igreja local cedeu e a água está destruindo o salão principal. Um pesadelo logístico. Total. A conta de manutenção da igreja está zerada. Porém, o tesoureiro olha as planilhas e nota que o departamento de jovens tem uma quantia considerável guardada há meses para financiar um acampamento no fim do ano. Já sei onde você quer chegar. Pensando com a cabeça de um gestor de crise corporativo, o tesoureiro não poderia, com um aval rápido do pastor, apenas pegar emprestado o dinheiro dos jovens para consertar o telhado agora e salvar o prédio? Pragmatismo puro, né? Exato. Depois, quando as ofertas normais entrarem, ele repõe o fundo do acampamento, salva-se o patrimônio e os jovens acampam depois. O manual permite essa flexibilidade lógica. A lógica corporativa de fluxo de caixa faria exatamente isso sem pestanejar. Mas o manual destrói essa possibilidade sem piedade. Sério, nenhuma brecha. Nenhuma. O tesoureiro e a comissão diretiva inteira não possuem nenhuma autoridade para desviar fundos de seu propósito original, nem mesmo a título de empréstimo emergencial interno. A regra é imutável. Dinheiro doado para um fim específico é retido em confiança estrita para aquele fim. Caramba, então a confiança de quem doou o dinheiro vale mais do que a estrutura física de tijolos e telhas do prédio. Sem a menor dúvida. O raciocínio é que a oferta não é apenas dinheiro, é um ato de adoração com um propósito declarado. Se um indivíduo doou de forma sacrificial para o Ministério dos Jovens, redirecionar esse valor para consertar a alvenaria configura quebra de pacto fiduciário. Uma quebra de confiança absurda. Se a confiança for quebrada, a comunidade para de doar e perde a fé na liderança. E aí sim o sistema inteiro colapsa. Faz todo sentido. A moralidade acima do pragmatismo. E para garantir que isso seja cumprido à risca, os registros financeiros não ficam apenas na mão do tesoureiro local. Eles passam por rigorosas auditorias anuais, conduzidas por profissionais externos enviados pela associação regional. Ou seja, tem auditoria de cima para baixo. E tem mais um peso enorme aí que eu vi no texto, a confidencialidade. Esse ponto é vital. Um tesoureiro que expõe ou comenta o quanto determinada pessoa ganha ou contribui, tem o poder de fofocar e rachar a congregação ao meio, não tem?
Exatamente. A conformidade não protege apenas as contas bancárias. Ela protege os relacionamentos. O que nos fornece um raio-x completo da cúpula de gestão. Vimos a blindagem moral da liderança espiritual, a engrenagem incansável da logística e o cofre super seguro de dados e finanças. A fundação está pronta. Está pronta. Mas, agora que a casa está limpa, o dinheiro protegido e a teologia alinhada, qual é o produto final de tudo isso? Para onde vai toda essa imensa energia estrutural? Porque as pessoas não se reúnem apenas para administrar um prédio, certo? Certamente não. Toda essa vasta infraestrutura administrativa existe para sustentar a base de um ecossistema incrivelmente capilarizado de ministérios e departamentos locais. Os famosos departamentos. O manual não enxerga a congregação apenas como um auditório passivo que senta e ouve sermões. A comunidade se subdivide ativamente em dezenas de frentes especializadas, dezenas para atingir cada fase da vida e cada necessidade específica da sociedade ao redor. E vasculhando a descrição desses departamentos, duas áreas me chamaram muita atenção, pela sofisticação da abordagem, indo muito além daquele assistencialismo básico, sabe? Quais foram as dois? A primeira é o Ministério Adventista das Possibilidades. Não é apenas uma equipe que coloca rampa para cadeirantes. O documento traz uma diretriz sociológica avançadíssima. Como assim? Ele instrui a igreja a tratar, por exemplo, os surdos como uma cultura única. O foco não é apenas prover um intérprete de língua de sinais num canto escuro do palco, mas integrar uma cultura inteira, promovendo um pertencimento profundo. Isso é brilhante e muito digno. Muito. A segunda área é a Ação Solidária Adventista, historicamente conhecida por quem acompanha a igreja como Dorcas. A orientação do manual manda superar o antigo clichê de apenas distribuir roupas usadas. A ideia de dar o peixe versus ensinar a pescar, né? Exato. A ordem é estruturar projetos de longo prazo, criar seminários de capacitação educacional, promover desenvolvimento comunitário real, oferecer aconselhamento psicológico e familiar para tirar a pessoa da linha da pobreza definitivamente. É um trabalho de base pesado. E como que voluntários conseguem executar algo tão complexo que normalmente exigiria ONGs superestruturadas ou ação do próprio Estado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como eles conseguem? Eles conseguem justamente porque o manual fornece o como fazer. Ele exige a formação de comissões especializadas, direciona orçamentos próprios para esses fins e obriga o planejamento constante. Então não é de improviso. Não. E há outros inúmeros departamentos descritos: Ministério da Mulher, das Crianças, Jovens, Saúde, Comunicação. A grande tese por trás desse ecossistema é o reconhecimento pragmático de que um único pastor jamais conseguiria atender às demandas complexas de centenas de famílias diferentes. A igreja resolve isso pulverizando a missão. Então, o que tudo isso significa? Significa a criação de dezenas de pequenos governos especializados. Exatamente. Onde a liderança é baseada nas paixões, nas experiências profissionais e nas dores superadas de cada voluntário. Se alguém tem talento para finanças, vai dar aulas de orçamento familiar lá no Projeto Solidário. Perfeito. Se alguém entende de acessibilidade porque vive isso em casa, vai liderar o Ministério das Possibilidades. É a instrumentalização da teologia dos dons na sua forma mais burocrática e eficiente possível. Uma burocracia do bem, por assim dizer. O manual valida a crença de que cada membro tem uma utilidade muito específica. Ao criar e documentar caixas organizacionais tão claras, a estrutura garante que praticamente nenhuma vulnerabilidade da experiência humana fique sem o departamento pensando nela. É impressionante pensar nisso. Ironicamente, as regras estritas e a papelada existem, literalmente, para libertar a criatividade e a compaixão individual, garantindo que boas ideias não morram na informalidade, mas se tornem ações sustentáveis ao longo de anos ou décadas. O que nos conduz a uma síntese fascinante da nossa análise de hoje. A igreja local descrita no capítulo 9 é o extremo oposto daquele encontro casual de fim de semana que falamos lá no início. Passa bem longe de ser só um clube social. Atrás daquele edifício de tijolos, existe uma engrenagem operando com precisão nanométrica.
É uma comunidade autogerida de forma complexa, auditada metodicamente por entidades regionais, subdividida em nichos de atuação técnica. E tudo guiado por líderes sob vigilância moral constante. Mantida em movimento contínuo, puramente pelo suor de voluntários apaixonados. E acredito que dissecar essa estrutura hoje nos obriga a encarar um paradoxo muito fascinante. Algo muito provocativo para quem nos ouve refletir. Manda lá, qual é o paradoxo? A nossa sociedade moderna é obcecada por descentralização, né? Total. Todo mundo quer ser descentralizado hoje em dia. Startups de tecnologia e projetos de criptomoedas queimam bilhões de dólares tentando descobrir como criar aquelas comunidades autônomas descentralizadas, as famosas DAOs. Eles tentam achar a fórmula mágica de manter pessoas engajadas ao redor do mundo. Trabalhando juntas, auditando umas às outras. Isso. Gerindo fundos próprios e executando projetos locais complexos. Tudo isso sem pagar um único centavo de salário para essas bases operacionais. E a gente sabe que muitas fracassam terrivelmente em poucos meses. Porque o ego toma conta ou o dinheiro simplesmente some do lado. Exato. E o que temos em mãos aqui? Um manual religioso com raízes lá no século XIX que já resolveu esse problema moderno. Uau! É um choque de realidade para a tecnologia. A provocação final é essa. O que os CEOs do Vale do Silício, os ativistas seculares e os criadores de grandes ONGs poderiam aprender com esse documento? Muitas vezes o mundo laico torce o nariz para manuais eclesiásticos achando que são relíquias opressoras e chatas. Regras ultrapassadas. Mas e se o segredo para o engajamento genuíno em larga escala, para a governança blindada contra ditadores locais e para a gestão descentralizada perfeita estiver escondido exatamente aí? Nas regras rigorosas sobre como um diácono voluntário cuida de um prédio ou como um tesoureiro protege uma simples oferta. A burocracia, quando atrelada a um propósito inegociável, cria estruturas indestrutíveis. Nossa, essa perspectiva vira completamente o jogo. Aquele prédio tradicional da nossa conversa inicial, onde só se via poesia e música cantada aos sábados ou domingos, esconde, na verdade, uma aula magna de administração e resistência humana. A ordem estrutural não está ali para engessar o espírito de ninguém. É a fundação que permite que o espírito haja. É o andaime de aço que impede que a compaixão desmorone sob o peso do egoísmo ou da desorganização da nossa própria natureza humana. Que mergulho espetacular nos bastidores da fé e da gestão. E para quem nos acompanha até aqui, fica esse convite para observar com outros olhos qualquer comunidade organizada ao seu redor. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão.